Olá, eu sou Priscila Mendes, sou mãe de Isaac, que tem 1 ano e 8 meses, e mãe de Judá, que nasceu dia 10 de março desse ano, 2023, e foi um parto muito lindo, surpreendente, rápido. Meu trabalho de parto foi 1 hora e surpreendeu em todos os sentidos, porque eu tinha planejado que fosse com analgesia, como foi no primeiro, mas não deu tempo, gente, não deu tempo. Nada, não deu tempo usar a analgesia, não deu tempo nem minha obstetra chegar. Então, assim, quem ajudou, né, ali no parto foi o médico plantonista, que por sinal maravilhoso, foi um médico super humano, mas eu vou começar do início. Então, não lembro se eu falei no primeiro relato de parto, né, de Isaac, que eu tinha medo, assim, de parto normal. Alguns anos atrás, eu lembro na adolescência, vendo aqueles vídeos de parto natural, normal, na escola, e eu olhava assim, nossa, eu não quero isso. Eu tinha medo, né, eu falava, não, vou ter cesárea algum dia e tal. Mas, isso eu falei, eu lembro que minha irmã, ela teve os 2 filhos dela nos Estados Unidos, e lá é muito comum o parto normal. É muito raro o parto cesárea, realmente só é usado em casos de emergência, que de fato é necessário a cesárea. E ela falou pra mim que foi maravilhoso, o primeiro parto dela foi com analgesia, ela me contou, e o segundo parto dela foi muito parecido com o meu segundo, foi a jato, assim, que também não deu tempo usar analgesia. Então, por esse relato dela, eu já esperava, assim, eu imaginava, não sabia que ia ser igual, muito parecido, mas eu falei, poxa, a gente tem a mesma genética, vai que, dizem que o segundo parto é mais rápido. Então eu já fui me preparando psicologicamente para isso. Nós nos mudamos de casa, então a gente mora praticamente do outro lado da rua do hospital, e eu já tava com isso na cabeça, se algumas coisas acontecerem, eu vou ter que sair logo de casa, né? Porque, assim, entrando um pouco no relato de parto da minha irmã, o segundo dela foi diferente do primeiro. Então, no segundo, a bolsa estourou, que no primeiro não estourou. Então, no segundo, ela falou assim, eu vou ficar aqui em casa, esperar, porque o meu primeiro trabalho de parto demorou, assim, né, acho que foi 9, 10 horas, alguma coisa assim, e tal. Só que aí, logo que a bolsa estourou, as contrações vieram muito forte, a dor veio muito forte, e ela já teve que correr pro hospital, e quase que ela tinha bebê no carro, essa é a verdade. E aí ela teve lá no hospital, né, mas quase que não deu tempo do meu cunhado estacionar o carro. E outra coisa que ela falou, que eu captei isso, ela falou assim, Pri, antes da bolsa estourar, eu passei algum tempo na banheira, os últimos dias ali eu ficava relaxando na banheira e tal, e isso ficou gravado em mim. Tá, agora vamos cortar para o meu relato de parto dessa segunda vez, né? O que aconteceu? Eu acabei que eu fiquei com 2 medos. O primeiro medo é que o que eu conhecia era o parto normal com analgesia. Então eu queria muito que a anestesista estivesse lá, e eu ficava com medo de não dar tempo para a anestesista chegar. E o segundo medo, estranho e engraçado, era da bolsa estourar, por causa da sensação. Eu perguntei a ela, como é que é a bolsa estourar? Ela falou, não, você escuta um barulho assim, ploc, como se fosse de um balão, e você escuta dentro de você. E ela falou que a água, né, da bolsa só escorreu tempo depois, tipo assim, 20 minutos depois, meia hora depois, alguma coisa assim. E eu achei engraçado aquilo, mas por algum motivo eu fiquei com medo, assim, como deve ser essa sensação. Mas, pausa aí, muita coisa estava acontecendo na minha vida, né? Então acho que foi com 37 semanas que a gente fez a mudança mesmo, né? A gente saiu de um bairro, veio para outro. Nós somos nordestinas, mas moramos aqui no Rio de Janeiro. E a gente até contratou uma empresa que empacotava tudo, fazia o serviço todo, trazia pra cá, mas ainda assim, né, coisas de tecido, pano, lençol, essas coisas, eu coloquei mala, roupa, a gente teve que organizar algumas coisas, e assim, eu grávida com 37 semanas, com um bebê pequeno, 1 ano e 2 meses,
E, enfim, né, foram muitas coisas acontecendo. Aqui a gente fez reforma também, então a reforma atrasou, então essas coisas todas nos preocupavam. E com o bebê pequeno a gente se abaixa muito. Então essa coisa de agachar, eu aproveitava para agachar mesmo e facilitar o bebê encaixar, preparar para o parto, etc e tal. Então, assim, muito esforço, né? Até que a gente chamou, dessa vez a gente queria ajuda de familiares, né? Que pudessem vir e tal, pra ficar com o nosso mais velho. E a minha sogra, ela viria um tempo depois, só que a gente pediu pra ela vir antes, já com receio de nascer antes de 40 semanas. Porque quem viu o meu primeiro relato de parto, Isaac nasceu com exatamente 40 semanas e um dia. Mas, já ouvindo outros relatos, inclusive da minha irmã, a gente pensou, se nascer antes, e ainda tem essa tal da mudança. Então a gente conversou com a minha sogra e ela se dispôs a vir antes. Minha mãe já tinha vindo um tempinho antes, né, pra me ajudar, então a gente intercalou aí as ajudas. E aí veio a minha sogra e ela ficava com o Isaquinho e a gente fazendo as coisas da mudança. O que eu quero dizer é que com tudo isso, assim, minha cabeça tava mil, né? Prestes a parir, pensando assim, meu Deus, nem o quartinho eu preparei. Ao mesmo tempo eu tava um pouco calma, porque eu já tinha visto como era com o primeiro, né? Então, tá. Vamos lá, vamos enfrentar. E eu acho que Deus me deu muita força também. Até porque eu acho que um mês antes da mudança, o nosso mais velho teve bronquiolite, ele ficou internado. E então imagina, né, eu lá no hospital e organizando coisas da mudança e coisas da reforma, gente, foi uma loucura. Com tudo isso, meu corpo começou a dar sinais de que eu ia entrar em trabalho de parto. Inclusive a minha vizinha de porta teve a bebezinha dela com 37 semanas ali, assim, no mesmo mês. E eu fiquei olhando tudo aquilo e já pensando, meu Deus. E eu já comecei a sentir algumas dores, eu sentia o bebê bem lá embaixo mesmo. E meu quadril doía, assim, mas não era, assim, qualquer dor, era dor mesmo, assim, que tava lá embaixo, assim. Então, como a cabeça do bebê tava muito lá embaixo, eu sentia desconfortável pra andar, pra dormir, eu virava de lado, enfim. Eu não senti nada disso no meu primeiro parto, na minha primeira gestação. Eu não sabia nem o que era contração no treinamento. Mas essa segunda vez, né, com toda essa situação, e eu me agachando muito, fazendo esforço e com a cabeça mil, meu tampão mucoso saiu um mês antes, acho que de completar 40 semanas. Então eu já fiquei ali na expectativa. Teve noites que eu comecei a sentir contração no treinamento, inclusive a dor assim, da contração. E teve até uma noite que começou a ficar bem ritmada e eu, meu Deus, eu acho que eu vou ter um menino agora. Eu não lembro se eu tava com 36 semanas, não, 37, eu acho que eu tava com 37. Até falei com a minha obstetra, mas ela falou, ó, vamos esperar, a gente vai aguardar. Se continuar ritmado, você me avisa, ou se acontecer alguma coisa, tá. Só que quando foi de manhã, regrediu, parou tudo, não sentia mais nada. Então eu só fiquei sentindo mesmo a dor pra dormir, o incômodo ali pra me virar pra um lado. Então nós nos mudamos, viemos pra nova casa. Eu já tava com muita dor, me sentindo muito pesada. Eu acho que dessa vez eu engordei 10,5 kg, ou foi 11 quilos. Na minha primeira gravidez eu engordei 10 quilos. Isso foi assim uma meta que eu tinha visto que era mais ou menos assim o mínimo que uma grávida deveria engordar, mas com saúde. E na verdade tem todo um cálculo, você vê com sua obstetra, mas o importante é que o bebê esteja ganhando peso. Eu não fiz nenhuma dieta, assim. Eu como de tudo, assim, que é saudável. Eu busco comer verdura, arroz, feijão, muita proteína, diversas frutas. Então eu tento, né, tomei minhas vitaminas e tudo, e fazendo exercício, que eu não... Eu ficava controlando ali meu peso, né, através do aplicativo, que eu vou colocar aqui, eu acho que eu falei no meu primeiro relato de parto também, que ele diz mês a mês, ou ele faz o gráfico do quanto que você tá ganhando de peso, e lógico, né, as ultrassonografias que você vai fazendo, vai mostrando mais ou menos o peso do bebê. Então, mas ainda assim, eu tava me sentindo pesada mesmo, cansada, né, das noites sem dormir, tudo, das dores. E tava a casa pronta, o quartinho pronto, tudo pronto, e eu falei assim, bom, pode nascer, né? Só que não tava nascendo.
E aí eu lembrei do relato da minha irmã, que me ajudou de novo, né? Que ela falou assim, no dia que o meu bebezinho foi nascer, eu tirei um dia pra relaxar. Ela disse que dormiu bem à tarde e foi no shopping, caminhou bastante. Aí foi pra casa, fez esse banho na banheira e foi secar o cabelo, foi se arrumar e tal. Tipo, a bolsa estourou. E eu lembro que eu li isso em algum lugar, comparando assim o parto, né, nós mulheres, com o que mais ou menos o que os animaizinhos passam, né, que eles, para parir, né, eles procuram um lugar que eles se sintam seguros, confortáveis, relaxados, né, assim, aqui eu posso parir. Então por isso que às vezes a gente vê um gatinho, um bichinho se escondendo ou indo para um lugar mais no cantinho para poder parir em paz. E em todo esse furdunço, né, eu tava muito agitada. Eu falei, eu acho que o que tá faltando é isso. Então, já que a gente tá num lugar novo, eu vou aproveitar o condomínio, vou tomar banho de piscina, vou caminhar ao ar livre, que até então eu não tinha parado pra relaxar. Então, a noite anterior, eu fui caminhar sozinha. Deixei todo mundo em casa, falei, gente, eu vou caminhar, vou relaxar, vou ver a natureza, vou conversar com Deus. Então eu fui andar e sentei na piscina, perto da piscina, e fiquei lá olhando o céu, as estrelas, agradecendo por tudo. E tá. E no dia seguinte eu falei, bom, hoje eu vou sair também com minha sogra e com Isaac pra brincar, porque eles sempre saíam pra brincar de manhã e eu ficava em casa ajeitando as coisas. Eu falei, não, hoje eu vou tirar pra relaxar. E eu tava determinada a fazer de tudo pro bebê nascer. Então eu me arrumei, eu até coloquei um short aqui no YouTube, que a gente saiu, tirou foto, abracei meu bebê, tava tudo pronto em casa mesmo, então a gente foi, se divertiu, tinha umas idosinhas fazendo exercício aqui perto, eu me meti no meio delas, fui fazer também, tinha umas máquinas dessas de praça pra exercício, fiz lá. E quando cheguei, já sei, vou pra piscina. Nunca tinha ido pra piscina ainda daqui do prédio. Aí mandei mensagem pra minha obstetra, doutora Tatiana. Eu falei, doutora, a senhora pode me mandar o atestado? Porque aqui no Rio de Janeiro, não sei se todos os estados, não sei como é que é, mas aqui precisa de atestado pra entrar na piscina. A senhora me manda, por favor. Aí ela falou, e aí, notícias do bebê, tá pra nascer? Eu falei, não sei, mas se Deus quiser vai ser hoje. E aí ela mandou o atestado na mesma hora. Botei minha roupa de banho e fui pra piscina. Tinha umas senhoras fazendo hidroginástica e eu fiquei lá mergulhando. Parecia um sapinho grávida, andando, muito engraçada, mas enfim. E relaxei mesmo, assim. E como eu falei, né, na noite anterior que eu determinei a relaxar, eu pedi muito a Deus. Eu falei, Senhor, tô muito cansada, tô com dor, faz esse bebezinho nascer. Lembra da tua serva? Foi assim, uma oração sincera. Porque eu tava muito cansada e com dor mesmo. Enfim, e nesse dia eu fiquei lá na piscina, voltei, almocei. E aí, gente, pagar o mico aqui. Eu fui no banheiro, né, fazer o número 2. Eu já tinha ouvido algumas mulheres falando que quando a mulher tá pra entrar no trabalho de parto, ela passa por um flush. E tipo assim, né, sai todo o cocô do mundo. Que isso pode acontecer durante o parto ou antes, enfim. Porque o que eu ouvi falar é que a cabeça vai passando ali e vai empurrando o intestino e vai liberando o cocô, né? E aí, detalhe, no almoço eu já tava sentindo algumas dores, que vieram fortes, mas não estavam ritmadas, e como eu já vinha sentindo dor, não dei muita atenção. Até minha sogra perguntou, tá tudo bem? Eu falei, não tá nada ritmado e tal. E aí eu fui no banheiro, né, fazer o número 2, e eu escutei o ploc, muito engraçado, o ploc dentro de mim, assim, como se fosse um balão estourando mesmo. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu acho que é a bolsa. Ai, Jesus, eu não acredito que é a bolsa. Então, o primeiro medo que eu tinha aconteceu, né? Medo besta, gente. Não dói, não dói. Aí eu pensei assim, bom, agora se for realmente a bolsa, o líquido vai sair, mas pode demorar. Ou então, eu vou sentir uma contração forte. Eu não sei se todos os casos são assim, mas foi como aconteceu com minha irmã, então eu tava esperando essas duas coisas. Vinha uma contração muito forte ou o líquido sair.
E aí o líquido não saiu, mas quando eu me levantei, veio uma contração muito forte, muito forte. Diferente do meu primeiro trabalho de parto, que começou tudo muito gentil, né? Assim, começou como se fosse uma pequena cólica, foi aumentando, foi ritmando e tal. Mas dessa vez já veio muito forte. E eu me segurei assim na bancada do banheiro. Eu falei, gente, o que é isso? Falei, eu acho que eu tô entrando no trabalho de parto. E aí eu falei, bom, mas vamos ver se tá ritmado. Só que assim, a contração veio tão forte que eu já fui avisar meu esposo. Ele tava trabalhando aqui no escritório. E eu fui lá, eu falei, amor, eu acho que eu tô em trabalho de parto, mas vamos ver se tá ritmado. E avisei minha obstetra. E aí, acho que 5 minutos depois, já veio outra muito forte. E assim, eu sabia que já tava em trabalho de parto, assim. Eu não sei se foi pela experiência do primeiro, dos níveis da dor, assim, mas a dor já veio bem intensa. E eu vi que já tava ritmada, veio a terceira também, com 5 minutos. Então eu já liguei pra minha obstetra e falei, ó, tô em trabalho de parto. Aí ela falou, tem certeza? Eu falei, doutora, eu acho que sim, tá doendo muito. E o meu segundo medo era que o anestesista não chegasse, não desse tempo pra chegar. Então eu já fui pedindo, ó, já chama o anestesista. Ó, por favor. Aí ela, Pri, tem certeza? Aí eu falei, tem, pode vir, doutora, porque ela, tá certo, tô indo. E aí eu já saí aqui, aquela coisa, né? A contração vem, a gente para tudo, sente bastante dor, respira fundo e continuava. Então as malas já estavam prontas, a gente foi pro carro. De fato, só deu tempo a gente passar, né? Fazer o retorno, atravessar e chegar no hospital. Quando a gente chegou no estacionamento, eu comecei a sentir um pouco do líquido descendo da bolsa. E quando eu entrei pra sala de avaliação, o médico, né, o plantonista que me avaliou, assim, escorreu tudo. Quando eu deitei na maca, escorreu o líquido, molhou meu vestido todo, um cheiro forte, um cheiro de química mesmo. E ele pediu o número da minha obstetra, falou com ela, disse, ó, é positivo, realmente a bolsa rota, né, a bolsa dela estourou, e ela tá em trabalho de parto, ativo, enfim. E aí a gente já foi encaminhando pra sala, né, pro parto, realmente, e nesse caminho eu já fui sentindo muita dor. Assim, foi muita dor, muita dor, muita dor. Mas o que acontece? O que eu achei interessante nessa parte é porque as enfermeiras falavam assim, ó, deita aqui, pode levantar da maca, etc. E eu falei assim, olha, deixa só a contração parar que eu deito. E aí é que eu vi, assim, um profissional extremamente humano, que foi esse médico. Ele segurou na minha mão e ele ficou assim, fazendo carinho mesmo, e ele falou assim, olha, no seu tempo, quando você quiser levantar, você fala e a gente lhe ajuda a subir na maca, tá certo? Fique na posição que você se sentir mais confortável, do jeito que você se sentir melhor e a gente vai lhe ajudar. E assim, era tudo que eu precisava, gente. Por sinal, assim, saindo um pouco do trabalho de parto, mas falando assim, eu acho que a melhor coisa que esse obstetra fez foi não fazer nada assim, no sentido de intervenção. Ele me deu apoio, ele me deu segurança e me deixou confortável. Gente, o corpo fez tudo. Olha, é incrível como que Deus faz tudo perfeito. E assim, até já adiantando, eu achei essa experiência muito melhor que a primeira. Que assim, a primeira foi maravilhosa, né? Mas essa segunda, sem nenhuma intervenção, foi incrível. Foi incrível. Mas enfim, assim, ele falou, olha, fica à vontade e tal. E aí ele falou, ó, você quer ficar nessa sala, que é tipo uma antessala, ou você quer ir pra sala do parto mesmo? Aí eu lembrei que eu tinha amado a sala do parto, né, que foi do meu primeiro parto. E eu falei, eu quero ir pra outra. Aí ele falou, tá certo. Que tem umas estrelinhas no céu, eu acho muito bonitinha, no teto, né? Aí a gente foi, né, e lá, assim, gente, toda hora eu pedia o anestesista, o anestesista tá vindo, ele tá vindo e tal. Quando eu cheguei no hospital, eu acho que eu já tava com 7 centímetros de dilatação, ou seja, muito rápido, muito rápido. Ele falou, olha, você tem certeza que é anestesista? Porque assim, tá muito rápido. Eu falei, quero. Foi muito engraçado, porque eu cheguei na sala
E ele fez outro toque, aí ele ficou assim, olha, tem certeza? Tem certeza que você quer anestesia? Aí eu falei, quero analgesia, né? Aí eu falei, cadê a obstetra? Cadê o anestesista? Aí falou, tá chegando, tá chegando. Aí ela chegou, aí assim, eu não sei, eu vou ser bem sincera, eu não sei se eles estavam fazendo devagar, assim, que era pra, tipo, vai nascer e não vai dar tempo de fazer analgesia, ou se era coisa da minha cabeça. Meu esposo disse que ela tava muito rápida, era uma anestesista. Meu esposo disse que ela tava muito rápida, assim, parecia videogame, assim, de velocidade, sabe? Mas na minha cabeça, meu Deus, essa mulher tá muito lenta, tá muito lenta. E assim, eu senti todas as dores descendo e tal, o menino descendo. E assim, aí o médico olhou assim, levantou minha perna, olhou assim e falou, olha, você tá com 9 centímetros, você tem certeza que você quer analgesia? Aí eu falei, tenho. E tá, né? Gente, não deu tempo. Eu falei pra mim mesma, né, Priscila, não vai dar tempo, vai nascer, Deus me ajude. E eu respirei fundo, soltei e passou rápido, assim, foi muito engraçado. Eu não senti o círculo de fogo que muitas mulheres falam, né, a queimação. Não senti o que eu disse que o obstetra foi maravilhoso, né. Eu tinha visto em alguns lugares que as melhores posições para parir, para que a laceração seja mínima, tem algumas posições, né, de cócoras, de 4 e de lado. Dessas, a que eu gostaria era de lado. Ou seja, né, deitada de lado, com a perna levantada assim, igual a cachorrinho, né? E assim, só que na hora eu nem pensei nisso, em posição, e também eu acho que eu não tinha forças. Mas esse obstetra maravilhoso, ele simplesmente viu que ia nascer e ele puxou minha perna. E, gente, laceração zero. Zero, zero. Quando finalmente a obstetra chegou ali a pediatra, né, correndo lá, e ela avaliou, ela disse, Pri, nem parece que passou um menino aqui, não tem nem laceração, não vou fazer nada, né? Então, realmente, quando a minha obstetra chegou, ela puxou, né, fez a retirada da placenta e a pediatra, né, foi pegar meu bebê e tal, eles deram a oportunidade, né, de eu ter a Golden Hour, então ela já tirou o bebê, foi lindo assim, me deu no colo e ele mamou, acho que Judá mamou acho que uma meia hora seguida, foi assim, foi muito lindo, porque meu primeiro bebê, ele tentou mamar, eu não sei se pela minha falta de experiência também, eu não sabia colocar, assim, né? Já nesse segundo bebê, ele veio, eu já fui encaixando, assim, a boquinha dele, né, segurando, e ele mamou, ficou mamando lá, a coisa mais fofa do mundo. E, assim, né, em resumo, foi, assim, a experiência mais louca e incrível da minha vida. Quando a minha obstetra chegou, o que eu repetia muito pra ela é, uau, tipo, eu não imaginava que era assim, eu imaginava que era ruim, assim, pior, a dor, eu imaginava que a dor era pior, eu imaginava que era tudo, mas eu não achei, assim, eu não sei se o meu limiar de dor é alto, porque na verdade eu senti muita dor, é muita dor, mas assim, eu imaginava que era pior, e assim, meu intuito de estar falando isso é pra encorajar o parto normal, encorajar vocês, mulheres, a não terem medo. Em nenhum momento, assim, desde que eu comecei a estudar sobre isso, desde a minha primeira gravidez, eu tive medo do trabalho de parto, do parto normal. Como eu falei, né, até os meus 2 medos bobos eram de outra coisa, assim, era medo de, ai, como é a bolsa estourar e, tipo, não dá tempo a analgesia chegar, eu tinha medo da dor, por exemplo. Mas eu não tinha medo do parto normal em si. Então, assim, foi fantástico, nem inchada eu fiquei, eu não sei se é porque durante essa segunda gestação eu fiz muito exercício de panturrilha, que na academia, né, a gente chama miolifocinético, que é aquele que você fica em pé e levanta o calcanhar e desce, levanta o calcanhar e desce, né, a gente sabe que a nossa panturrilha é como se fosse um segundo coração do corpo, e ele bombeia, né, o sangue, ajuda a diminuir essa parte de inchaço nas pernas e tudo, então eu fiz muito esse exercício. E, assim, eu não tava nada inchada,
Eu não sei se é porque também no primeiro eu fiz analgesia, eu não sei se isso tem a ver, porque o primeiro eu fiquei inchada, inclusive minhas pernas incharam bastante nos dias seguintes. Nesse, gente, não ficou nada inchado, nem meu rosto, nem minhas pernas, nada, nada, nada. Parece que enfim, assim, como eu disse, né, eu sei que nem todos os partos são assim, mas aqui no Brasil a gente tem poucos partos normais, então vocês que tiveram parto assim, natural, contem aí aqui o relato de vocês. Gente, eu achei incrível, sabe, assim, incrível. O que eu quero dizer é como que Deus faz as coisas perfeitas, sabe? Inclusive, quando eu fui pro quarto, eu tava com muita vontade de fazer xixi, e as enfermeiras falaram, não levanta, não faz nada, me chama e tal. Só que eu acho que elas estavam muito ocupadas e eu morri de vontade de fazer xixi, esperei, acho que assim, uns 10, 15 minutos, ninguém veio. Eu falei, amor, me ajuda aqui. E na verdade, eu fui me levantando sozinha. É porque ele chegou na hora, eu falei, amor, me ajuda aqui a ir no banheiro. Mas assim, eu percebi a força das minhas pernas, tudo normal. Assim, não recomendo. Façam tudo que as enfermeiras falarem, né? Porque vai que a pessoa fica tonta e tudo. Mas assim, gente, falando a verdade, força das pernas normal, fiz xixi, não ardeu. Então assim, foi incrível. Eu recomendo demais, né, que vocês se preparem, estudem sobre o parto normal, o parto natural. Se eu pudesse escolher entre o parto natural, sem, né, o normal, sem analgesia, e com analgesia, hoje, eu escolheria sem. Talvez pro primeiro parto, que dizem que é mais longo, né, pra mulher, às vezes, pode traumatizar, algumas mulheres ficam traumatizadas porque não sabiam o que esperar e é muita dor. Talvez pro primeiro parto eu amei ter tido a experiência do parto normal com analgesia. Porque nesse segundo eu já sabia mais ou menos o que esperar. No meu primeiro parto, eu só fui fazer analgesia com 6 ou 7 centímetros de dilatação. Então eu senti as dores até ali, né? Só não senti o final. E esse, senti todo. Mas assim, eu já sabia o que esperar mais ou menos. E dessa partezinha final, eu vou falar, vale a pena. Vale a pena, sabe? Eu sei que naquela hora, assim, a gente se sente um pouco frágil, indefesa, né? Assim, precisando de ajuda. O que eu quero dizer é que o medo pode vir, mas vale super a pena. Eu não achei que a dor foi o tanto que eu ouvia, assim, um monstro que eu ouvia falar, não, sabe? Então, eu acho que eu fui pensando, assim, que era muito pior, que era tipo uma coisa assim, eu vou morrer, mas não foi. Foi muita dor. Eu não sei se é porque passa rápido também, né? Porque assim que o bebê nasce, passou tudo. Mas é isso. Abraço, espero que ajude vocês de novo. E é isso aí, gente. Tchau. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? Gênesis 49, 9. Nosso leão nasceu. Judá veio, tal como o irmão, sob o teto que simulava as estrelas do céu. Judá é um leão, mas seu nome é uma adoração ao Senhor. Deus seja adorado. Em meio a tantas conquistas e alegrias, não há nome que represente melhor nossa gratidão a Deus. Que sua vida, filho, resplandeça a glória de Deus. Que como pais, louvemos a Deus na sua educação. Que você seja uma constante adoração ao Senhor e um arauto do leão de Judá. Amamos você, filho.